vocês conhecem esse slide, ele é efetivamente velho, acho que deve ter aqui uns 10 anos pelo menos, mas é na ideia de que efetivamente lá tem um gerente que tem a brilhante ideia de pagar $1 para cada bug encontrado e corrigido. E aí a galera pira, porque tá aí a oportunidade de você trocar de apartamento, trocar de carro, porque você vai escrever código com bug justamente para poder resolver esse bug e ganhar £1 por ele. A primeira ideia o primeiro momento que a gente começou a falar sobre métricas foi numa fábrica lá nos Estados Unidos, a Hawthorne, que ela fazia produtos elétricos e geladeiras e um monte de coisa, era uma fábrica gigantesca. Lá eles começaram a fazer um estudo sobre a luz solar. Então, vai para a fábrica, o que acontece se a gente, de repente, colocar mais luz para os funcionários que estão dentro da fábrica, para ver se eles produziam mais. Coincidentemente, né, eles identificaram que sim, se você efetivamente colocar um pouco mais de luz no local, os funcionários produziam mais. Só que eles também viram que esse aumento de produtividade era muito curto. E foram feitos vários estudos do mesmo tipo, isso no começo do século, 1925, e muitos anos depois, aproximadamente uns 20 anos depois, alguns cientistas olhando para os resultados, eles descobriram que, na verdade, o que eles estavam enxergando ali de aumento de produtividade era simplesmente o fato de terem cientistas olhando para o trabalho das pessoas, que naturalmente fazia com que as pessoas trabalhassem de maneira diferente. E isso foi conhecido como Hawthorne Effect, que as pessoas mudam o seu comportamento à medida que eles têm a consciência de que estão sendo observados. Como é que a gente olha para isso na nossa realidade, né? A gente tem aí um histórico grande de métricas de produtividades que funcionam, ou funcionaram, ou tentaram fazer com que funcionasse para várias realidades. Então, a gente acreditava antes que a quantidade de linhas de código, a quantidade de número de funções que eram entregues era um sinônimo de produtividade. A gente começou a olhar para depois, quantos bugs por linha de código eram entregues, e o grande interessante disso é que as pessoas começaram a trabalhar em função de melhorar esses indicadores, não necessariamente melhorando a entrega, não necessariamente melhorando o que eles estavam fazendo. Mais moderno talvez seja essa ideia de usar métricas também de agilidade, como burn down e velocidade, para a mesma finalidade, né? Na minha visão, métricas são como você olhar para uma torneira. Você pode muito bem pegar a torneira do banheiro ou da sua casa e abrir a torneira. Vai sair água. A maior parte daquelas métricas, elas estão olhando para o volume de água que sai. E aí fica a minha pergunta, né? Se você abre a torneira da sua casa e sai água, você está feliz? Mais ou menos, porque e se for esgoto? Se sair esgoto naquela água que está ali? Então a gente está basicamente olhando sempre para métricas de software do ponto de vista de throughput, e não do ponto de vista de o que está saindo dali de dentro. Tá? E efetivamente olhar para essa análise do que está saindo, do que a gente está produzindo, depende do negócio que você faz, né? Então você pode sim entregar software para 1 milhão de negócios diferentes, e efetivamente olhar para aquilo que importa para o teu software depende do negócio que você está. Você pode ser produto, você pode ser games, você pode ser mídia, você pode ser um produto que depende do coletivo, produzir conteúdo para você olhar, você pode ser serviços, quer dizer, tem alguém ali sendo alocado para poder fazer um trabalho para você, você pode ser um serviço você pode ser nuvem. Cada um desses ambientes tem uma especificidade, e cada um desses lugares cada uma dessas realidades depende de métricas diferentes, tá? No meu entendimento, métricas elas seguem dois caminhos diferentes. Um deles de diagnóstico, que é a mesma coisa quando você vai no médico, você está com dor de cabeça ou dor nas costas, você vai no médico e ele te pede um monte de exames. Esses exames não necessariamente dizem o quão feliz você está na sua vida, o quão realizado você está na sua vida, mas eles vão dizer sobre o sintoma que você tem um sintoma e você quer entender o que está acontecendo sobre esse sintoma. Métricas de diagnóstico, então, elas servem para ser usadas exatamente com a mesma ideia dos médicos. Eu tenho um problema, eu quero descobrir o que está acontecendo, eu uso métricas de diagnóstico. Existem outro tipo de métrica que são métricas de valor, que são aquelas que efetivamente vão atrás será que eu estou entregando alguma coisa boa o suficiente para o mercado? Será que o que eu estou entregando aqui é importante para o mercado? E em cima disso,
o que a gente quer entender, né, no final das contas, é a historinha de eu tenho lá uma grande ideia e como é que eu faço para o mais rápido possível essa ideia virar um pote de ouro, ou ter algum valor, ou agregar valor, como no mundo ágil fala. O que a gente precisa entender então será que esse valor é real? Será que o meu entendimento sobre o valor é real? E está aí uma visão do que se espera. A outra coisa será que a gente está chegando lá? Né? Será que a gente está no caminho certo? Será que o que a gente está fazendo é a melhor coisa? A vida toda, essa é a ideia do empreendedorismo. Né? Eu tenho uma ideia, eu quero conseguir extrair algum valor, independente se ele é financeiro ou não, não importa, mas quero extrair algum valor. Como é que desenvolvimento ágil olha para isso? De maneira iterativa e incremental. De eu conseguir partir de uma ideia e validar essa ideia de maneira mais rápida do que eu ter que esperar muito tempo para isso. Essa visão, um cara chamado Alisson Vale criou uma fórmula que ele chama de fórmula de eficácia, que é a sua capacidade de olhar para o que você está entregando e efetivamente e tentar calcular e garantir se isso é um valor real. Essa fórmula de eficácia, ela funciona, ou ela atua em vários contextos. Por exemplo, ela parte de uma hipótese, né, e que é onde eu quero chegar numa validação dessa hipótese. Como eu quero fazer isso? No menor tempo possível. Qual é a hipótese de um projeto Scrum? É que o teu backlog é o mais importante, priorizado grupo de funcionalidades que você precisa apresentar. Tá? Como você faz isso? Você tende a fazer isso através de sprints pequenas, pegando algumas hipóteses e entregando. Essa é a ideia da fórmula de eficácia. Onde eu vejo essa história de diagnóstico e valor? Eu vejo em 2 pontos bem específicos. Valor e diagnóstico, para tentar encontrar se eu estou no menor caminho possível. Então, como é que a gente olha para essa história de medição de diagnóstico? Tradicionalmente, a gente tem toda aquela ideia de eu tenho que medir qualidade de código porque ele vai me ajudar a garantir alguma confiabilidade. Isso não deixa de ser importante, isso continua sendo muito importante, né? Todo tipo de relatório que você consegue de maneira automatizada. Mas eu queria falar de um outro tipo de relatório, que é um relatório que fala sobre, além de, se a gente olha para o Kanban, você tem mais várias outras coisas para se medir, né? Você pode medir o tempo de entregas, pode medir o tempo de ciclos, pode medir a quantidade de work items, pode medir o tempo de espera dentro das filas, mas mais do que isso, tem uma ideia interessante que eu estou estudando junto com o Celso, que é o chamado custo médio por demanda. Qual que é a ideia? É olhar para o custo do desenvolvimento de uma demanda e o volume de demandas que você entrega por dia. Né? Essa métrica é uma métrica do time, e ela é uma métrica do time, uma métrica pública do time. Pode trazer umas características bem bacanas. Então, vamos supor que eu tenho um time de 3 desenvolvedores, um tester e um Scrum Master. Não sei se o time de vocês é assim, mas um time hipotético. Esse time, se a gente for olhar pela posição, salário, energia, o que quer que seja, vamos dizer que ele custe R$50 mil. Imagina o seguinte, no decorrer de 3 semanas, na primeira semana, então, olhando R$50 mil dividido por 4 dá 12.500, na primeira semana esse time foi capaz de entregar 3 demandas. Tranquilo, entregou 3 demandas, a gente criou um índice ali de 4,16. Na segunda semana, uma série de coisas podem ter acontecido. Que tipo de coisas? De repente uma pessoa foi trazida para o time para atender a demanda que era maior, ou o time teve que fazer hora extra porque tinha um grande refactoring para ser feito, uma grande feature para ser feita, e ele ainda continuou entregando 3 demandas. Na terceira semana, houve uma redução, tanto no custo quanto no número de demandas. Pode ter sido porque uma pessoa saiu, pode ter sido porque tem um feriado nessa semana que tomou a maior parte da semana. Quando você plota isso no gráfico e torna isso público para o time passa a ter um pouco mais de consciência sobre o impacto das suas decisões. Né? Eu sou muito favorável da ideia de que tem que ter informação para tudo. Para tomar as melhores decisões, você precisa de o máximo de informações possíveis. E o que tanto eu quanto o Celso tem visto nessa história, de quando você apresenta isso para o time, no decorrer do tempo, aqui é o gráfico de 2 times. Né? No decorrer do tempo, o time passa
a se preocupar mais com as decisões dele do ponto de vista de custo, né? Que é algo extremamente interessante que a gente meio que deixa de lado quando a gente olha para projetos, né? E olha para projetos que não são talvez em características, por exemplo, como o produto, que é mais difícil de você entender o custo, ou no caso da Lambda 3, de projetos em que o custo não efetivamente impacta no resultado final, e o que a gente tem visto é que essa métrica em si tem sido mega importante mesmo. Uma outra métrica que a maior parte dos times ágeis, eu acredito que usam, é a ideia do CFD. O legal do CFD, do que eu estou efetivamente estudando e verificando hoje em dia, é que você consegue encontrar exatamente tudo do Lean ali, né? Você tem o lead time que você precisa, você tem o cycle time, você tem tamanho de backlog, você tem o WIP, e analisar o CFD te ajuda a entender características de projeto. Então, se efetivamente o teu projeto tem escadas, né, dentro do que está sendo entregue, você tem muito provavelmente um problema de fila ali, de coisas. Você tem um gargalo dentro, por exemplo, da aprovação do teu cliente. Tá? Falando de valor, uma das ideias que eu particularmente comecei a estudar agora é uma ideia do Alistair Crowe, que vem do livro Lean Analytics, que ele fala assim: imagina que todo negócio passa por um determinado momento de vida em que, muito provavelmente, ele tem uma única métrica que importa para ele. E aí, assim, fica a pergunta para vocês aqui dentro da Bluesoft, né? No momento da empresa hoje, qual que é a única métrica importante para vocês? Como exemplo, se você é uma empresa, se você é uma startup que está querendo crescer, muito provavelmente o conversion rate é uma métrica importante para você. Ah, mas e retention rate? Não necessariamente é uma métrica importante nesse momento. Agora, eu preciso ganhar escala, como uma startup. Retention rate e funis de pagamento podem ser mais interessantes. E a ideia por trás do que eles chamam de One Metric That Matters é olhar para a vida da empresa naquele momento, olhar para a situação do negócio naquele momento e dizer: nesse momento a gente precisa alinhar para uma única métrica. Ela talvez não seja a métrica a mais perfeita, mas ela, no final das contas, a ideia é você alinhar isso em cima de uma única coisa e fazer com que todas as decisões de throughput, todas as decisões de diagnóstico levem para isso. Tá? Uma outra métrica que vocês provavelmente usam aqui, que é o Net Promoter Score. As duas outras vocês usam aqui, então acho que eu vou passar um pouco para frente. Mas a ideia de você que também é uma única métrica, né, dependendo da tua situação, que se você nesse momento está buscando engajamento, essa talvez seja uma métrica muito importante para você. Outro lance de métricas que eu estou estudando agora, a gente meio que me parece um caminho interessante, é usar OKRs. Como eu vejo isso aqui funcionando? Se você segue um ciclo lindinho de desenvolvimento de software, você tem lá um momento de discovery, em que você tenta encontrar quais são as hipóteses do projeto, qual é o meu modelo de negócio, o que eu quero fazer junto do meu produto, e no momento que você define isso, você vai para o delivery. E aí sim você usa muito dessa história toda de agilidade. O que fica de dúvida aqui? Mesmo que você tenha todo um trabalho relacionado, por exemplo, de encontrar quem é teu cliente, definir as hipóteses, você ainda tem as perguntas de por onde eu começo e será que a gente está indo para o lugar certo? Será que essas hipóteses efetivamente estão trazendo o resultado que eu espero? Eu enxergo que OKR tornaria esse ciclo mais lindinho, né? E efetivamente, olhando para isso do ponto de vista de controle, do ponto de vista de métricas, a gente consegue chegar num ciclo ultra lindinho de desenvolvimento de software, que é efetivamente eu ter OKR definindo aonde a gente quer chegar, objetivos e métricas para me definir onde eu quero chegar, para daí sim começar a olhar para as hipóteses e como a gente vai entregar isso. Né? A partir da ideia da missão, eu defino critérios de sucesso, né, que vão ser aferidos aqui, eu vou retroalimentar essa informação com os resultados apurados.
mais importante sobre métricas é que elas não podem ser um objetivo em si só. Então, se você focar em entregar o backlog da sprint, você está ferrado, porque não tem nada a ver com isso. Se você focar só em uma métrica para o resto da sua vida, se ela se tornar o objetivo, ela deixa de ser uma boa métrica, segundo até o Goddard. Do que eu estou falando aqui, 3 livrinhos que meio que estão influenciando essa história. O Flow é um livro sensacional, e os outros 2 eu estou começando a estudar eles agora. Eu vou falar do Agile Brasil. Mais disso eu pretendo falar no Agile Brasil, talvez de uma maneira mais aprofundada no Agile Brasil, e é isso. Yeah!